Porque existe uma técnica de interrogatório que chama-se método Hyde, tá? É ensinado nas academias da Polícia Civil, é ensinado para todos que vão fazer interrogatórios. Esse método ele é antiquíssimo, cara, antiquíssimo. Você pesquisa depois método Hyde que você vai encontrar mais ou menos toda a formatação dele. Mas o começo do método Hyde é o seguinte, e aí Hyde escreve Hyde, tá? Hyde. O começo do método Hyde é você buscar identificação com a pessoa. Por quê? Porque identificação gera empatia, gera um senso de confiança. Então é aquele delegado que ele vai conversar coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquele caso. Ele vai perguntar para que time aquele cara torce, ele vai perguntar qual é a cor que ele gosta, ele vai perguntar o que ele fez ontem, ele vai perguntar coisas que não tem absolutamente nada a ver com o crime, e ele vai sempre tentar encaixar na vida dele, de maneira muitas vezes artificiosa e mentirosa, ele vai encaixar situações da vida dele que sejam parecidas com as situações que o seu cliente vive. Então, por exemplo, ele vai perguntar para o seu cliente, cara, tu torce para que time? Ele vai puxar o assunto, falar assim, eu tô... Antes da gente conversar aqui, deixa eu falar pra vocês, tô puto, cara. Ontem eu tava assistindo futebol, teve um jogo do Flamengo e de sei lá quem, cara. Putz, ô time, foi um jogo bosta, ninguém jogou bem. E aí, o teu cliente fala, e você também tem que falar, porque você também é uma técnica invertida. Se você buscar identificação, você também gera empatia. Então, se você conseguir identificação com a autoridade policial, pode ser que você consiga alinhar as coisas de maneira um pouco mais interessante para você. Então, a técnica vale para os dois lados, mas ele vai tentar usar com o seu cliente. Ele vai falar assim, que time que você torce? O cara fala, Corinthians, porra, Corinthians tá foda, hein? Corinthians tá foda. Sou corintiano também, Corinthians tá foda, Corinthians fez não sei o quê, lá. E aí o seu cliente vai começar a falar de maneira solta e ele vai sentir um laço de confiança. Ele vai olhar para aquele delegado e falar, pô, ele não tá querendo me fuder. Ele não quer me ferrar, ele tá aqui conversando de futebol comigo. Ele não quer me ferrar. E aí, por essa lógica envolvente de empatia que ele puxa, ele acaba fazendo com que exista essa união de coisas. Então, sentimentos comuns, gostos em comum, e aí ele vai rodeando, e quando ele entra para falar do tipo penal específico, quando ele entra para falar daquilo que aconteceu, normalmente o seu cliente já está mais apto a falar mais coisas. E se você achou que o delegado efetivamente ele estava agindo assim porque ele é muito legal e porque ele quer ajudar o seu cliente vai se ferrar, tá? Então, cuidado. O delegado começa a conversar sobre outras coisas, ele começa a tentar envolver aquela conversa de algum jeito. Isso são todas técnicas de interrogatório, técnicas que ele vai usar para tentar fazer com que o seu cliente fale aquilo que ele quer, tá bom?